Olá, gremistas, boa segunda-feira. O Grêmio ganhou de forma convincente por 4-0 e eu vou dizer para vocês nesse vídeo por que eu já esperava isso, porque eu já sabia. Mas antes, se inscreva, compartilha, deixa o like, assim você ajuda muito o canal. Obrigado. Vamos lá. Esquema 4-2-3-1. 2 volantes centrais, 1 meia, 2 pontas e 1 centroavante. Talvez muita gente ainda não saiba, e eu repeti muito nos meus vídeos, que esse esquema se joga com 1 meia. O ano passado, quando eu falei que o Cristaldo e o Monsalve não podiam jogar junto, fui xingado de tudo que é jeito. É Renatete, não entendi nada. Olha, caiu o mundo, assim. E eu sempre falei, olha, o Cristaldo não é tão intenso para marcar e o Monsalve subindo deixa espaço. Não tem como os dois jogarem junto. Mas não, Renatete não entende nada, não sabe nada. E olhem a atuação que o Grêmio teve ontem, nesse esquema, jogando com apenas 1 meia. Precisou dos 2 meia? Grêmio fez um primeiro tempo bom. Terminou 0-0 por falta de pontaria. Teve umas 4 chances. Vou citar aqui 2 claras. Era pelo menos para ter virado 2-0. E o segundo tempo? Segundo tempo, quando as chances entraram, foi um passeio. Foi um jogo de luxo. Agora eu pergunto para vocês. Tinha necessidade de jogar com 2 meias? Esse esquema não jogou bem com um só? Gente, o Grêmio fez uma baita partida nesse esquema. Melhor do ano. O Grêmio tem a goleada do Gauchão. Nenhum time tinha conseguido fazer 4 gols e não sofrer nenhum. Esse esquema ontem lhe deu uma segurança. O Grêmio foi um espectador. Fez algumas defesas esporádicas, mas não sofreu perigo. O jogo inteiro. Foi um jogo tranquilo, foi um jogo seguro. Uma coisa que era fato, isso até quem gostava do trabalho do Renato admitia, é que ele não estava sendo intenso nos treinos. O Renato, não sei se não estava dando mais treino, se estava meio de má vontade. Isso foi fato. Isso foi um consenso entre, gostando ou não do trabalho do Renato, todo mundo viu que faltava isso. Faltava uma intensidade nos treinos, faltava ser melhor treinado. Então acho que a questão passava muito longe de, tem que jogar com 1 meia, tem que jogar com 2. Não, tem que treinar bem o esquema que está jogando. Simples, e mostrou isso. Eu sempre quis ver esse esquema que o Renato e agora o Quinteiros jogam sendo treinado. E graças a Deus o Grêmio trouxe um treinador que, por coincidência, também jogava só com 1 meia e 2 pontas e os 2 volantes central e o centroavante. Eu falei assim, olha, agora eu vou ver com esse esquema, se ele é bom. Não era com o Renato que eu ia conseguir ver, infelizmente. Então, eu sempre vi os caras discutindo, tem que jogar com 2, o problema é isso, aquilo. Não, o problema é se era treinado ou não. E ficou muito claro para mim nessa partida de ontem, ficou muito claro. Eu sei que é só o Gauchão, eu sei que é o adversário do interior gaúcho, mas a amostragem foi boa. Foi boa, isso que importa. O Quinteiros, como eu disse, apesar do mesmo esquema do Renato jogando só com 1 meia, que não entrou na cabeça de muitos jornalistas que achou que o problema era 2, ou que o Quinteiros ia jogar com 2, que não entendia nada. Não, era a maneira que o time se comportava em campo. O time do Quinteiros, na minha visão, é mais compacto que o Renato. É mais compacto. Ele segura mais. Ele falou que gosta de segurar os laterais. E o Renato liberava muito. Tanto o Reinaldo quanto o João Pedro. Ontem, o João Pedro até teve as suas subidas. Mas reparem bem. Pegue o primeiro tempo. Pegue o tape do jogo. Pegue o primeiro tempo. Como é que o time foi. O João Pedro, antes de chegar na linha do meio campo, o João Pedro já enfiava a bola. E olha, ele quebrou a linha do Caxias no primeiro tempo, umas 3 ou 4 vezes sem precisar avançar. E daí saía o Cristaldo, o Aravena, o Bright White, olha, entortaram a defesa do Caxias, sem precisar se expor. É isso que é uma baita diferença. Então eu não estou dizendo assim, eu sou contra os esquemas com 2 meia. Não, tem muitos esquemas com 2 meia que eu gosto, mas daí tem que tirar um ponta, né? O que eu estou dizendo é que eu gostaria de ver esse esquema onde jogo só um meia
com um treinador que treine ele, entendeu? E é isso que eu estou vendo agora. Não tenho nada contra os outros esquemas. Gosto de outros esquemas. Gosto mais ainda de um treinador que faz uma leitura do jogo e muda o esquema durante o jogo. Não tenho nada contra os outros. Só estou explicando que esse esquema, com um só, eu gostaria de ver bem treinado. Isso. Não fiquei alimentando aquela coisa no passado que o Grêmio precisa jogar com 2 meias, não sei o que, Monsalve e Cristal tem que jogar junto. Olha, eu falei, não nesse esquema. Só se sair um ponta, porque os dois ali ficam meio campo, fica muito fragilizado, ninguém marca, nem o Monsalve nem o Cristaldo. Então, assim, algumas injustiças que talvez sejam reparadas esse ano, nem digo injustiça, cada um aqui pode ter sua opinião, mas o que eu tenho a dizer de mim, assim, que eu ainda acredito no futebol de Edenilson, acho que ele pode crescer muito com o Quinteiros, mais que com o Renato. Às vezes, eu sei que o jogador até não se ajudou, mas o Renato usou ele fora de posição algumas vezes. É um pouco culpa do treinador e também culpa do jogador, lógico. Mas com o Quinteiros, eu acho que o Edenilson pode recuperar muito bem aquele bom futebol dele. Eu aposto muito no Edenilson esse ano. Sei que muitos gremistas já querem fora, sei que sou voto vencido, mas eu acredito na qualidade do Edenilson. Futebol não se esquece. Por mim, ele já poderia começar a próxima partida no lugar do Dodge. Já poderia. Vila Sante e Edenilson. Mas, notícia boa. Cueja já foi regularizado no BID. Já não sabemos se vai começar ou não, mas a volante talvez agora não se torne problema. Com Edenilson, Dodge, Vila Sante, então talvez o volante não seja mais problema. Outra injustiça, ao meu ver, era o que a torcida fez com o João Pedro. Já tinha gente pedindo fora, chamando de uva. Olha, o cara é um baita lateral. E a gente sabe que lateral é um artigo de luxo no mercado. E quando tem um bom, a torcida já começa a pedir fora porque oscilou. Primeiramente, o ano passado, todo o time do Grêmio oscilou. Seja pela formação tática do Renato, seja pelo o que aconteceu das enchentes. No ano passado, assim, era difícil ter algum destaque. Até teve, com o Bratwart. Mas 90% do time não conseguia render. Então acho que foi na minha visão, tá? Respeito todas as opiniões. Mas eu acho que foi uma tremenda injustiça com o João Pedro. É um bom lateral. Muitos podem me perguntar, mas como é que tu sabia que esse esquema ia fazer um partidão desses mesmo com só meia? É óbvio, né, gente? Porque agora tem um treinador que tá dando os treinos. Tá colocando em prática o que ele treina. Não adianta, por exemplo, eu sou treinador de futebol. Vou jogar no 4-3-3. Todo jogo que tiver eu vou colocar essa formação, vai ser 4-3-3. Mas não vou dar treino, não vou testar. Todo tempo que os jogadores joguem o conhecimento que eles sabem do 4-3-3. Aí é óbvio que não vai adiantar nada. Tu tem que treinar. Esse esquema sendo com um treinador que treinasse ele. Eu não estou cravando aqui que esse esquema vai ser o melhor, já está consolidado. Não, nada disso. Eu estou dizendo que eu gostaria de ver ele. E com o Quinteiros eu vou ver. O Quinteiros só vai jogar com 2 meias se ele mudar o esquema. Mas eu não vejo ele abrindo mão de uma convicção de um esquema que fez ele campeão em vários países onde passou. Eu agradeço muito a contratação do Quinteiros para mostrar para boa parte da torcida que se esse esquema for treinado, ele pode dar resultado. E muito. Ontem o Grêmio fez uma partida nota 10. Uma partida nota 10. Embora o Grêmio tenha feito uma grande partida, eu acho que tem algumas coisas que podem fazer o time melhorar ainda mais. Eu vou citar aqui 5 pontos, 5 jogadores que eu acho que essas mudanças podem melhorar o time. A primeira, o goleiro. O Grando, mesmo não sofrendo gol, mesmo fazendo coisas difíceis, não passa confiança. Eu particularmente, opinião minha, acho ele um goleiro insuficiente para ser goleiro do Grêmio. O Volpi também não me agrada tanto. Não sei se vai ser o Volpi. Mas eu acho que, assim, o Grando vai ter que provar e melhorar muito para ficar no gol do Grêmio, ou ele vai perder a posição. E se vir um goleiro melhor que ele, é uma mudança significativa, porque precisamos de um goleiro confiável. Não aquele que salve lá de vez em quando e depois comprometa, não. Tem que ser um goleiro regular. E se tem uma coisa que, na minha opinião, o Grando nunca foi regular. Nunca foi. O Edenilson.
O Edenilson, se começasse já no lugar do Dodge, eu ia gostar muito. Mas agora o Cuéllar foi até regularizado. Então essa aí vai ficar meio não ser tanto problema. Acho que o time já vai melhorar ao natural. Tanto se entrasse o Edenilson no lugar do Dodge, ou se o Cuéllar tiver condição e os volantes foram Vila Sante e Cuéllar. Daí a melhora vai ser absurda. Esses dois volantes vão ter uma melhora absurda. O Mike para mim só vai ser utilizado até o Grêmio contratar um lateral melhor. Acho que o Quinteiros ainda não vai arriscar alguém da base, ainda não vai. Sei que muita torcida queria, até eu que já queria, mas parece que ele vai tipo um crédito zerado pro Mike, ó, prova teu valor aí. Mas eu acho que ele não vai conseguir se sustentar. Ele é fraco, infelizmente ele é fraco. Eu acho que se o Grêmio contratar um lateral esquerdo, já pega a titularidade na hora. E daí melhora bastante. Essas duas mudanças que eu vou falar agora, eu acho que vão ser as principais. Vocês viram que ontem o Renato tirou de novo o Cristaldo. Gente, se o Renato ficar tirando o Cristaldo toda hora, ele não vai conseguir desenvolver um bom futebol. Opa, peraí. O técnico não é mais o Renato. E o Cristaldo saiu de novo? Então, gente, sei que muita gente tinha contestações ao Renato, mas algumas coisas que ele fazia não eram tão erradas. E substituir o Cristaldo, um cara que não é tão intenso, é a lógica. Chega a ser a lógica. Eu acho que o Monsalve vai pegar a vaga ali ao natural, é só o Quinteiros ver isso. O Monsalve entra numa intensidade muito maior. E olha quem tá falando aqui, é um cara que gosta do Cristaldo, que quer o Cristaldo no grupo, quer o Cristaldo no elenco, sabe reconhecer os bons números que ele tem, mas ele parece que é tipo aquele alimento perecível. Depois de um tempo ele acaba estragando, tem uma duração. Então eu acho assim, ó, que se o Grêmio começar com o Monsalve e deixar o Cristaldo pro segundo tempo, o Grêmio vai ganhar demais. O Grêmio vai ganhar demais, porque o Cristaldo vai pegar os caras com a língua de fora. E o Monsalve, o que tá jogando, não tem como ficar na reserva do Cristaldo, não tem. Então essa é uma mudança que eu acho que, se acontecer, melhora muito o time. Melhora muito. E a outra é o Pavon. O Pavon, apesar do gol, já fez duas partidas fracas. Gente, ontem o André Henrique entrou pela ponta e jogou uma barbaridade para dizer assim, ó, Pavão, eu vou ser o ponta. Deu assistência, começou jogada, marcou. Olha, provou assim, ó, que um guri novo, ele não tem tanta rodagem. Já foi melhor que o Pavão. Entendeu? Outro que pode substituir é o Nathan Fernandes. Se o Nathan Fernandes for utilizado, creio que em poucas partidas ele também pega o lugar do Pavon. O Pavon vai ter que jogar bastante para segurar essa vaga ali. Porque, por enquanto, se iniciar com o André Henrique ou o Nathan Fernandes, na minha opinião, já rende mais que o Pavon. O Pavon está 2 jogos e 2 partidas fracas, apesar do gol. Porque o que jogou o André Henrique ali foi muito mais do que jogou o Pavon a partida inteira. Bom, gente, esse foi mais um vídeo do Futebol é Simples, falando da boa vitória do Grêmio sobre o Caxias. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo até aqui. Peço para que se inscrevam, compartilhem, deixem o like. Era isso. Falou!